Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Meditantes, Meditação Sem Fronteiras. E então, inspira profundo que hoje o tema é bem interessante. Hoje vamos conversar com a Sueli Inácio, que vai falar com a gente sobre a importância da prática da meditação, naqueles momentos em que a gente vive um luto ou está em sofrimento. Será que a meditação é só para os momentos de alegria? Ou ela pode ajudar no nosso dia a dia, nas situações mais adversas? Embora tenhamos um leque de definições do que é meditação, a gente sabe que ela pode nos apoiar, sim, nos momentos que a gente está bem. Muitas pessoas procuram meditar somente nos momentos em que está tudo bem. Outras buscam a meditação somente nos momentos em que a coisa está bem desafiante. A questão é, esteja bom ou esteja não do jeito que você gostaria. Como diz o meu mestre Java Solar, segue meditando. Muito bem, então, para esse dia, para a gente já dar sequência aqui, já começar o nosso bate-papo, eu vou convidar ela para começar a nossa conversa de hoje. Vamos ver se ela já está por aqui também. Olá, bom dia, Suelen, bem-vinda. Como que você está? Bom dia, querido. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou muito bem. Ah, que legal, que legal. Suelen que tem um espaço aqui de yoga, de meditação aqui em Criciúma também, bem próximo aqui do estúdio onde a gente está nesse momento. Faz um grande trabalho também. O legal é que a gente, né, nessas pesquisas de a gente buscando quem vamos entrevistar durante o nosso podcast Meditantes, nessa jornada todos encontramos a Suelen e eu confesso que eu achava que era de uma cidade muito longe, né? Que era eu não tinha me antenado de onde é que era e foi muito bacana que a gente descobriu que a Suelen está aqui bem próximo aqui de onde nós estamos nesse momento e tem feito, está fazendo, né, um grande trabalho também nessa, tanto com yoga, tanto quanto com meditação. Então, para começar, Suelen, eu gostaria que você, né, se apresentasse para os nossos ouvintes e para quem está assistindo, quem é a Suelen Inácio? Certo. Apesar de atualmente eu estar morando em Criciúma, mas eu sou natural de Canoinhas, que é o norte do estado. Então, de qualquer forma, eu era de um pouquinho longe mesmo. Eu conheço Canoinhas, já trabalhei em Canoinhas também. Ah, legal, legal. E eu sou esposa do Matheus, sou mãe do Raul, sou professora de Pilates na Nativa Pilates e professora de Yoga Meditação na AMA, que é o Que meu legal. espaço que foi pensado com muito amor e carinho. Então, basicamente, essa sou eu hoje. Que bacana, que bacana. Bem-vinda e bem-vinda. E a gente espera que esse bate-papo de hoje, nessa nossa conversa, também ajude outras pessoas, né, a se integrar mais à meditação. Eu sou apaixonado por meditação e é interessante como que para cada um de nós vai trazendo benefícios diferentes e quanto mais a gente medita, mais a gente compreende a gente mesmo, né? Eu até falava com meu terapeuta agora há pouco, um outro bate-papo, dessa questão da compreensão de si mesmo, né? Quanto mais eu medito, maior a compreensão de mim mesmo. E falando em compreensão de mim mesmo, de si mesmo, né? Como que a Suelen entrou nesse... Porque assim, a gente vive num mundo em que tem umas pessoas buscam pelo autoconhecimento, mas a maioria vive o seu dia a dia, não faz nem ideia do que está vivendo, né? E como que a Suelen entrou no mundo do autoconhecimento? Em que momento da vida dela, assim, ela começou? Ainda não na meditação, né? Não sei se você já começou meditação e autoconhecimento junto, mas quando que você se deu conta assim, eu quero mais do que somente o que eu estou vendo aqui no externo? Desde quando que você está nessa busca por compreender a si mesma e pelo autoconhecimento? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Uhum, Então, desde cedo, por diversas situações que aconteceram na minha vida, na minha rotina, eu sempre tive essa curiosidade de entender um pouco melhor sobre as coisas. Então, eu passei por diversas situações, por diversas filosofias, religiões, e eu ainda tinha aquela sede de entender melhor. uhum, E fui conhecendo, acho que o autoconhecimento e a meditação, eles caminham juntos, não tem como não agregar um ao outro. É claro que o autoconhecimento uhum, ele vem de várias formas, né?
Mas assim eu fui buscando, mas foi realmente numa situação de extrema dificuldade, de dor e sofrimento, que foi onde eu quis mais entender realmente o que é tudo isso. Então, foi onde eu Uhum. comecei a buscar entender, para ainda sempre buscando para conhecer e entender melhor como tudo acontece. Sim. E aí nesse caminhar, nessa jornada vem a meditação, né. Em que momento da tua vida, assim, quantos anos faz, em que momento, assim, que você, ok, olha para a meditação e aí a meditação faz sentido para você? A meditação, ela entrou realmente depois dessa fase de luto, né? Foi Uhum, onde eu já estava no mundo do autoconhecimento e entrou realmente a meditação por meio de 2018. A pandemia foi muito mais forte. Na pandemia, a uhum, meditação na minha vida veio intensamente, assim, e foi onde eu comecei a entender como tudo funcionava, e foi onde ela realmente entrou de verdade e faz parte do meu dia a dia. uhum. Você fala que você estava num processo de luto na época, né, você poderia falar um pouquinho mais sobre, qual foi esse processo de luto que você viveu naquele momento? Então, foi a morte do meu filho, de 1 ano. Ele, ele passou por um processo de ser hospitalizado, ficou muito doente e acabou falecendo. Uhum, Então, com isso, eu busquei querer entender, porque dali para frente, ele dá uma chacoalhada tão grande na vida da gente, uhum, de qualquer pessoa que já passou por isso, eu acredito, e a pessoa, ela não todas as pessoas, mas eu quis entender o que isso realmente era, o que isso uhum, realmente estava acontecendo e por que que era dessa forma. uhum, Então, foi onde eu entrei em todo esse autoconhecimento, essa meditação e tudo, o yoga, para poder estar um pouquinho mais a par de tudo que estava acontecendo e de como tudo funcionava mesmo, né? uhum, Então, foi onde eu lidei também com o processo de luto de uma forma mais suave, mais tranquila, sem muita uhum, dor e sofrimento, né? Eu entendi porque como se eu tivesse passado por um ápice de sofrimento, né? Pelo menos uhum, para mim foi grande, apesar de eu ter passado por diversas situações de infância, adolescência e tudo mais. Mas ali uhum, foi um ápice de sofrimento que me fez pensar, não, alguma coisa é. E eu talvez não uhum, esteja seguindo um caminho certo, então eu vou buscar alguma coisa mais para mim me entender. E foi assim uhum, que eu comecei a entender como realmente a vida funcionava, como realmente o corpo funcionava, a uhum, mente, como tudo, como nós vivemos os nossos karmas, né, que são as nossas memórias. Então, muito é daquilo que a gente aprendeu, que a gente ouviu, que a gente falou, que a gente pensou, que a gente viu, e isso vai formando o nosso ser como um todo, né? uhum, uhum, Então, quando a gente vai tendo esse tipo de comportamento, a gente só vai realmente continuando a viver esse karma. E uhum, foi aonde eu pensei, não, eu acredito que eu não vou viver um resto de uma vida dessa forma e acabar assim, se eu posso ter uma consciência de que eu posso mudar. Não uhum, aceito isso que é. E é aí onde eu tenho até hoje buscado, encontrado, muitas situações se foram difíceis assim de lidar, muitas situações permanecem ainda, mas assim, quando a gente tem um pouquinho mais de assim, mais percepção sobre a vida, é o que eu falo para os meus alunos, ter um pouquinho mais de tato e percepção de como que a vida é, como um uhum, todo, tudo aquilo que você come, aquilo que você assiste, aquilo que as suas companhias, ao seu redor, isso tudo influencia demais na gente. Então, uhum, fazer com que isso seja algo prazeroso em todos os momentos, né? Porque a gente, mesmo no momento de dificuldade, de dor, eu acho que a uhum, gente pode encontrar um porquê e tornar aquilo leve, não tornar aquilo de forma difícil que vai te fazer desabar. uhum, E às vezes uhum. a gente desaba, né, por um momento. Eu acredito que o desabar é necessário, mas o reerguer também é importante. Então, Sim. é importante a gente sair disso tudo e buscar as ferramentas. E a meditação é a Uhum. ferramenta mais importante, assim, não tem como não meditar. Porque Sim. meditando, às vezes, já é bem difícil lidar com as situações.
Não, Imagina não, né? meditando permanece de uma Sim, forma bem mais dura e difícil. Então, eu acredito sim, que a meditação é uma ferramenta muito importante. sim. Tem a Monja Coen, né? Eu acho que você já ouviu falar da Monja Coen também, né? Ela fala que a dor é necessária, alguma coisa assim, a dor é necessária, o sofrimento é opcional, né? Então a gente E pode entrar no espaço, vai sentir dor, vai ter, né? Por exemplo, a dor de um luto, de uma perca, né? Ou a gente aqui está falando de uma mãe que teve, né, que só passou pelo luto do filho, que, né, que transcendeu e tudo mais, né? Mas tem outras percas também emocionais, tem outros lutos que a gente vive na vida, né? Eu acho muito interessante essa frase, né? Ela que é uma grande meditante também, ok, a dor, ela tá ali, a gente vai sentir, né? E aí, quando começa a entrar no momento do sofrimento, sim, vai sofrer, mas ele pode ser, ele não precisa ser uma constante, né? E é legal que encontre, no teu caso, você encontra na meditação essa forma né, de curar essa dor, de curar esse sofrimento, né? Recentemente também a minha mãe, um dos meus irmãos também faleceu, e é muito recente ainda, né? Então ela está começando a compreender tudo isso ainda, todo no processo, e aí com o tempo vai tendo a compreensão. Mas uma pergunta que me vem agora é assim, qual foi o tipo de meditação? Que meditação você começou a fazer na época? Se você começou a fazer a meditação sozinha ou acompanhado com algum grupo? Vamos lá, primeiro, que meditação você começou a praticar? eu normalmente eu seguia meditações guiadas no próprio YouTube, Spotify. Eu seguia Uhum, muito isso para entender. Não, na época eu não conhecia, não sabia. uhum, Então eu fui buscando algumas meditações, era mais para mim centrar, né? uhum, E o foco maior foi nas partes respiratórias, porque na verdade o respiratório te traz para o teu eu, para o teu corpo, então é onde você uhum, consegue entender um pouco melhor. Porque uma coisa é você meditar porque você sabe que precisa meditar. Outra coisa é você meditar e você entender o que é aquilo e você realmente sentir o que aquilo está fazendo em ti. No início eu uhum, meditava porque eu sabia que era importante, que eu precisava. Era uma ferramenta e eu precisava e eu sabia que aquilo ia trazer benefício de alguma forma. Mas hoje eu medito e eu sinto que aquilo faz no meu corpo ali na hora da meditação, no dia uhum. após e nos dias que se passam. E às vezes, assim, eu penso assim, se eu meditasse mais vezes ainda por dia, muitas situações seriam mais tranquilas. Uhum. Então, eu sempre busco meditar de manhã e final do dia, mas nem existem muitas situações aí que a gente precisa estar meditando, às vezes muito mais vezes. Sim. Aí é onde a gente usa os respiratórios, que os respiratórios nos auxiliam nas situações mais difíceis. E é uma grande âncora, né, para trazer para o momento presente, né? Quando a gente respira, toma consciência e eu digo, dá para chamar isso, a gente chama de meditação express, né? Ou meditação, super meditação. Então você é uma meditação. Tem um mestre que eu achava muito legal que ele fala, chama-se Masaharu Taniguchi, um mestre japonês, né? E ele falava que perguntava para ele, tá, mas qual é o tempo ideal para uma meditação? 1 minuto, 10 minutos, quanto tempo é o ideal? Ele falou assim, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. O tempo ideal da meditação é o tempo que você consegue estar realmente conectado, né, a essa grande, sei lá, grande universo, Deus, a sua essência, aquilo que é mais profundo. Quanto tempo isso pode dizer assim? Pode ser 1 segundo de extrema, de profunda meditação, ela já é suficiente. Então, eu acho, é bacana, porque às vezes a gente quer meditar um tempão, não, calma, vai no seu tempo, né? E algo que eu vou trazer aqui que a Suelen trouxe, que vale para todos nós aqui, para quem está começando ou que está pensando em meditar, ou parou de meditar e quer retornar. Olha como é que a Suelen começa. Ela começa com o que tem disponível hoje. Né? Tá no YouTube, tem milhares de meditações. No Spotify tem milhares de meditações e todas gratuitas. Né? E aí ela vai indo, até que chega um momento. E aí, outra coisa muito importante que eu achei muito legal dessa tua fala, que é você começa a meditar por uma necessidade. Tem uma necessidade, algo que está acontecendo na minha vida, eu quero mudar, e eu começo a meditar por necessidade. E aí a persistência, né? Não é um dia por semana, não é um dia por mês, né? É todo dia, se torna uma disciplina. Às vezes
Eu não sei você, Suelen, mas tinha vezes que eu não tinha vontade de meditar, não. Eu acordava de manhã assim, não, hoje meditar, nossa, e a meditação que eu fazia no começo era 30 minutos. E aí, só porque era por uma necessidade, muito parecido com isso também. E aí chega um momento em que deixa de ser uma necessidade, aquilo integra na tua vida como uma forma, né, para quem está nos ouvindo e vendo, e vai ouvir e ver daqui, na gravação, é que isso se torna algo de você. A meditação já é algo parte da sua vida, já não é mais um desafio meditar. Lógico, né? Nem sempre a gente consegue ter a mesma meditação, não sei se você, né? Mas nem sempre a gente consegue sentar e ter a mesma meditação todos os dias, né? Mas ela acaba sendo algo muito, muito integrado já, né? Inclusive tem um povo que são os butaneses, né, do país chamado Butão, considerado o país mais feliz do mundo. Né? E você falou assim, você medita de manhã e de noite e gostaria de meditar mais. A gente vive aqui, né, dentro de uma sociedade, no Brasil, Santa Catarina, Criciúma. Né? Temos a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Que bom que você está conseguindo meditar 2 vezes por dia. E esse povo do Butão é considerado o povo mais feliz do mundo. E eles meditam 2 horas de manhã e 2 horas no final da tarde. Então são 4 horas por dia de meditação. E aí explica, né? Porque o país mais feliz do mundo, as pessoas mais felizes do mundo, né? Então é isso. Quanto mais nós meditamos, quanto mais medita, mais acontece esse processo de felicidade, de compreensão, de entendimento. Né? Muito bom. Vamos lá, umas perguntas que estão chegando aqui, ó. Como a prática da meditação pode auxiliar no processo do luto e no enfrentamento do sofrimento emocional? Eu acho que como tu acabou de falar sobre a felicidade, como mesmo tudo que tu acabou de dizer, a meditação ela vai trazendo essa parte hormonal mais em equilíbrio, né? Eu cheguei a tomar medicamento depois do falecimento do meu filho, por conta de que realmente o organismo, parte hormonal, né, química do organismo não está funcionando bem. Então a gente vai buscar um auxílio mais necessário no momento. Mas a meditação, ela pode trazer esses mesmos benefícios, esses hormônios. Então, você acaba tendo os mesmos benefícios fazendo uma tarefa mais natural e saudável, vamos se dizer. Então, foi onde eu parei com a minha medicação e fiquei somente na meditação. Então, realmente é isso, ela nos dá esse equilíbrio, né? Eu me comparando a 5 anos atrás, eu sou uma pessoa, mas me comparando à pessoa que eu quero ser, ainda precisa, tem muita coisa a ser feita. Porque tem momentos que a gente realmente não se controla, não consegue lidar bem. E não adianta se frustrar também por isso, né? A gente tem que aprender que aquele momento foi. Então, tentar que o próximo seja um pouco melhor. E, então, realmente, a meditação é necessária. Esse povo do botão que tu falou, se eles meditam realmente 2 de manhã e 2 à tarde, se eles conseguem ficar num tempo de meditação, né? Que não seja simplesmente você sentado viajando, mas você realmente conectado consigo mesmo, eles devem ter uma explosão de hormônios, eles entram em êxtase muito fácil. Então, dentro da própria meditação. Porque meditação existem vários tipos, né? A gente aqui no Brasil é muito consciente dessa meditação, de você sentar, às vezes uma meditação guiada, ou por som, ou por mantras, ou enfim. Só que é um tipo de meditação. Aí esse tempo de meditação que tu falou não é só sobre questão de tempo, mas estar em meditação durante um tempo tão prolongado assim é um outro tipo de meditação, já é uma outra, como se fosse um outro tipo de nível, né? Então é maravilhoso, né? É realmente maravilhoso e não tem como fugir dos hormônios de alegria, de bem-estar. Então, isso que traz realmente essa visão um pouquinho diferente sobre a vida e sobre como as coisas funcionam e Sim, auxilia nos momentos de dor, luto, sofrimento. sim. A meditação, ela ajuda nesse processo, porque quando a gente vive um luto, existe um dos primeiros passos, né, que é a aceitação, né, de que aquilo já, né, que aquela situação não vai estar mais ali. No caso, no teu caso do filho. No teu caso, a meditação auxiliou ou auxilia no processo de aceitação? Sim, porque na verdade, quando você entende que tudo é da maneira que tem que ser e a gente tem que respeitar que cada vida também está aqui no momento que ela quer estar,
porque nós Uhum. somos seres individuais, apesar de eu ser mãe ou ter pais, nós somos seres individuais e cada vida tem um desejo aqui na Terra, né? Uhum. Então, Uhum. quando você entende isso, você acaba entendendo que não, realmente é isso, né? Não é Uhum. ser frio, né? Porque algumas pessoas podem ouvir isso e pensar assim, não, que frieza pensar dessa forma. Uhum. Não. Às vezes quem pensa isso é porque tem um tipo de pensamento, e tá tudo bem, cada um tem um pensamento, né? Mas Uhum. é sobre você realmente entender. Eu digo assim, eu sempre falo que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje no processo de sofrimento naquela vez, eu teria lidado diferente. Mas Uhum. também não teria me transformado ou estar fazendo tudo que eu estou fazendo se não tivesse passado por aquele momento. Então, Sim. muitas coisas são interligadas, né? Uhum. Hoje, qual a meditação que você mais pratica hoje? Atualmente, como eu sou voluntária da Isha Foundation, né, que é a fundação do Sadhguru, Legal. então eu sigo muito a toda a filosofia e trabalho deles, né? Uhum. E a gente atualmente terminou uma meditação que ele é como se fosse um kriya, né? Que são limpezas, que é um Uhum. processo de silêncio, um processo de mantra também, um processo de respiração. Então, eu ainda sinto essa necessidade de continuar com esse processo que eu estou hoje, que é esse Uhum. Ishakriya que a gente faz, né? Uhum. Uhum. Então, ele é uma meditação que ele é como se fosse fazendo uma limpeza, e existem vários momentos que a gente precisa se limpar de algumas coisas. Então, eu vou Uhum. permanecendo com essa meditação especificamente, que para mim é a que eu estou precisando neste exato momento. Então, eu acho que cada Ah, que legal. momento é um momento para determinado tipo de meditação. Uma Uhum. meditação não vai funcionar em você em determinado momento. Eu acho que cada um tem que ter um pouquinho de percepção de entender que momento você está. Então, Uhum. e eu trabalhando com isso agora é bastante importante para mim neste momento. Uhum. Ó, legal. Outra coisa, algo que me chamou também a atenção também foi isso, né? De encontrar uma pessoa que tem esse contato com os ensinamentos do Sadhguru, com o Isha. Eu acompanho muito também o trabalho dele, um grande mestre também. E legal essa meditação, você trazer essa abordagem da meditação, né, cria o nome que se diz, né? Que Uhum. é e legal esse processo de limpeza. Algo também assim para trazendo repetindo o que você trouxe, né? Cada um vai identificando e vai percebendo qual é a meditação que ele necessita naquele momento. Não existe uma meditação, essa aqui serve para todo mundo. Sim, em teoria todas as meditações servem para todos ao mesmo tempo. Mas tem aquela, assim como as nossas profissões, assim como a nossa voz, assim como a nossa fisionomia, assim como cada um de nós tem uma certa personalidade, a meditação também, né? Para um vai ser de uma forma, para outro vai ser de outra. A mesma meditação vai trazer efeitos diferentes para uma pessoa e para outra. E é legal para o pessoal que está ouvindo e assistindo, isso que a Suelen trouxe. Encontre o seu ritmo de meditação, ou o seu estilo de meditação. Ou talvez, ó, essa meditação aqui serve para esse momento, né? Para eu poder praticar esse momento, porque eu estou necessitando desse tipo de meditação. E é legal isso. Então, parabéns a isso, Ellen, por trazer essa informação também. Quem quiser saber mais também, procura Sadhguru aí na internet, ou depois procura a Suelen, que a Suelen vai dar o caminho para vocês, como é que vocês se conectam. Até eu, inclusive, quero saber depois mais sobre essa meditação, onde é que eu já vi alguma coisa dessa meditação, mas eu não cheguei a praticar por muito tempo. Assim, eu lembro que eu vi um dia, acho que era não sei se foi Instagram, não lembro aonde, e aí, naquele momento eu fiz a prática, assim, que legal, vou fazer de novo, e depois aí continuei com as minhas aqui, né? Mas é Uhum. bacana isso, então depois vamos pedir mais informações aí sobre essa meditação também, até para compartilhar com quem acompanha aqui o podcast Meditantes. Muito bem. Bom, Vou ver se tem mais perguntinhas aqui para fazer para você. É, como a meditação pode ajudar a cultivar a resiliência emocional e fortalecer a capacidade de lidar com a dor da perda, né? então, é realmente como a gente estava falando, né? A Uhum, meditação, ela vai criando essa resiliência, porque você vai colocando o pé no chão e, ao mesmo tempo, a mente livre de tudo que
que pode estar naquele momento. Então, isso vai fortalecendo a nossa resiliência de poder lidar com as situações. Por isso que eu digo que uma situação de luto hoje, para mim, é muito de luto ou de morte, né? Vamos dizer luto de morte. Estamos dizendo sobre isso. Seria uma situação mais tranquila, né? Que existem vários tipos de luto, né? Uma separação é um luto, uma mudança de cidade é um luto, várias situações são lutos, né? Então, mas eu acho que realmente a meditação, ela fortalece essa resiliência e nos auxilia para poder entender melhor como as coisas funcionam e realmente andar mais tranquilo, né? Caminhar mais tranquilo de tu saber que tudo é o que é. E apesar de acontecer situações que a gente não gosta, a gente tem que saber lidar, porque a situação está acontecendo, não tem como tu fugir. Saber lidar e se não souber lidar naquele momento, aprender a lidar e no próximo momento lidar melhor e assim a gente vai evoluindo, né? Evoluindo Legal. constantemente, que é dessa forma que acontece, né? Entendendo e sabendo lidar com cada situação. Muito, muito bom, maravilhoso. Para a gente finalizar, já indo para os nossos minutos finais aqui do nosso podcast Meditantes, uma pergunta assim: o que dica você daria, né, para as pessoas que vão nos assistir e que estão passando por algum luto ou por algum sofrimento? Que dica você deixaria para elas? Por onde começar? Ou que tipo de meditação começar? Algumas dicas assim que você possa deixar para o pessoal também. Então, eu acho assim que existem vários processos, né? Depende do processo que a pessoa está passando nesse momento, de qual é o momento do luto, né? Pode ser hoje, pode ser há uma semana, há um mês. Enfim, eu acho assim que primeiro sentir aquilo dali é muito importante. Eu acho que deixar sentir, não querer ser forte demais para as coisas, porque querer ser forte demais não desenvolve resiliência. Isso é uma ilusão. Realmente sentir, precisar sofrer o que precisa sofrer, entender o momento, mas não ficar nesse momento para a vida toda, né? Que às vezes tem pessoas que ficam, né? E fazer desse momento algo que te vá fortalecer ainda mais e buscar realmente aquilo que faz sentido para você no momento, porque o que faz sentido para mim hoje não é o que fazia sentido para mim há 4 anos atrás, mas eu comecei lá em alguma coisa. Fez sentido naquele momento, foi algo extraordinário para mim naquele momento, que me fez subir um degrau a mais, né? Então eu não recuso e não piso em cima de nada que eu vivi, né? Que tudo foi muito importante, todas as pessoas foram importantes, todas as situações, mas viver esses momentos, entender que momentos que você tá e realmente buscar, se você realmente quer entender, se você realmente quer, ou se você só quer se aliviar daquilo dali, olhe para si mesmo, olhe para dentro de você, comece com uma respiração, comece com uma conexão com a natureza, coloque o pé um pouquinho mais na terra, na areia, na grama, tome um banho de chuva, respire um ar profundo, saia um pouquinho de dentro de um quarto fechado, de um local fechado, respire fundo e comece a entender que quando a gente respira e fecha os olhos, coisas extraordinárias podem acontecer. Mas basta a gente não deixar que toda uma vida de situações entrem na cabeça e façam a gente se desesperar. Não. Respira fundo, respira, 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 respira. O meu mestre fala muito, se tranca no quarto 2 dias e respira. Para muita gente isso pode ser uma loucura, uma pessoa pode se ficar totalmente louca fazendo isso, mas isso, se for parar para pensar, se eu não posso conviver comigo mesma, como o Sadhguru fala, eu sou uma péssima companhia, né? Então, que você seja a sua Exatamente. própria, que você seja a sua melhor companhia. A partir do momento que você entender que você é a sua melhor companhia, você vai acabar sendo boa companhia para os outros ao seu redor. E é uma busca constante, porque para mim está funcionando, não 100%, mas está funcionando, já está melhorando e eu pretendo continuar para que cada dia mais as situações adversas que acontecem diariamente na minha vida fiquem mais leves também e cada vez eu possa entender e buscar e melhorar e continuar sempre, porque eu acredito que meditação já não é uma coisa que está fora hoje da minha vida, isso aí vai fazer parte até o fim.
Que maravilha. E legal também estava aqui pensando nisso, né? Às vezes, num processo de luto, de sofrimento, nós buscamos uma explicação racional. Quero entender racionalmente aquilo ali, baseado no ego, nas minhas expectativas, né? Então, quando meditamos, até meu mestre ele fala isso, né? Ele fala que quando meditamos, o corpo se cura, o coração se alivia, a mente se acalma e o espírito voa. Então, deixar que essa meditação cure também, né? E como que as pessoas, se o pessoal quiser conversar com você, aonde que eles te encontram? Instagram, WhatsApp, Facebook, Sinal de Fumaça? Como é que as pessoas podem te encontrar? Eu tenho o Instagram e o WhatsApp, então o meu Uhum, espaço de yoga é a Ama Yoga e Meditação. É simples assim, Ama Yoga e Meditação. Tem no Instagram. E uhum. dentro do Instagram tem uma partezinha de contato, que é embaixo. E ali é só clicar que vai ter os meus contatos e vai ter o WhatsApp, link direto pelo WhatsApp. E tem o meu Legal. Instagram pessoal, que é Suelen Pilates Yoga, que ali também eu já falo sobre todas as coisas ali que eu vou fazendo no dia a dia, mas pode me encontrar para qualquer um desses dois. Ah, legal, então, maravilha. Pessoal, quem quiser mais informação, o pessoal pode entrar em contato contigo para tirar dúvidas sobre essa questão de meditação, né, que você praticou, que você pratica, né? É Sim, isso? sim, pode entrar em contato, Ótimo. pode ficar tranquilo. Maravilha. Então, pessoal, se vocês, né, quiserem saber mais também sobre as práticas que a Suelen faz, sobre o Kriya, sobre Isha, sobre Sadhguru, né, ela que é voluntária aqui no Brasil, dessa grande organização também. Então, pode entrar em contato que ela vai estar disponível para vocês aí também. Suelen, gratidão, né, gratidão pela tua disponibilidade, pela tua presença, que você tenha aí um excelente dia, uma excelente semana. Gratidão por tudo. Eu que agradeço realmente que essa mensagem possa ir para muita gente e que quem precisar pode entrar em contato que eu estou disponível. Gratidão. Gratidão e que que as informações que a Suelen trouxe possa e que esse podcast também possa ajudar muitos e muitos seres. Gratidão, ótimo dia. Obrigada. Tchau. Gente, meditação todos os dias, 6 horas da manhã, ao vivo, pelo Meet, onde um grupo de pessoas todos os dias acorda cedinho e medita durante 20, 30 minutos. E depois a gente grava esse material, você pode assistir e ouvir também, fazer sua meditação durante o dia. Mas é legal. Então, nós temos um tema, né? Comece bem o dia meditando. Então, comece bem o dia meditando, ouvindo o podcast Meditantes ou participando do Chante Meditação. Gratidão a todos, excelente dia.